pessoal, dando seguimento então aos assuntos desse canal, hoje eu acho importante rever algumas questões bem básicas, tá, do que é narcisismo em função de confusões observadas, né, por parte das pessoas, tentando, às vezes se perguntando se são narcisistas ou se elas passaram por uma situação narcisista. Mas de uma maneira geral, pessoal, já faz mais de 2 séculos que em alguns países, e o Brasil é o caso, onde as pessoas, quando falam de situações, de uma situação narcisista, é muito mais do que uma pessoa amar a si própria e gostar e achar que é o máximo, etc. e tal. Tá. A questão narcisista, como eu já tinha falado antes, ela anda de mão dadas com a psicopatologia, né? Psicopatas, sociopatas, e da mesma forma que a sociopatia, a psicopatia, ela é dentro de um contínuo, né? Ou seja, quanto mais severa é a disfunção da pessoa, ela vai sair de sociopata, que é uma pessoa que vai mentir, que vai manipular, que vai roubar. São as pessoas sociopatas. As pessoas psicopatas fazem tudo que as sociopatas fazem, só que elas fazem ainda naquele elemento, colocando as pessoas num perigo de vida, entendeu? Onde elas vão matar, se for necessário, para elas obterem o que elas querem. Tá o narcisismo nisso tudo? O narcisismo é exatamente a sociopatia, a psicopatia no mesmo contínuo, ou seja, tem narcisistas mais perigosos, menos perigosos, e as pessoas psicopatas, elas fazem o que fazem, mas elas não têm preocupação com as consequências daquilo que elas fazem. Na verdade, elas não têm, vão lá e fazem, elas roubam. Se elas tiverem que tirar dinheiro de medicamento que seria usado para um monte de pessoas que precisam, entendeu? Ela rouba, ela mente, ela manipula, e ela não tá nem aí para as consequências, porque ela não chega nem a sequer pensar que existe alguma consequência. Da mesma forma, a questão da psicopatia. A psicopatia, onde a pessoa psicopata, ela vai prejudicar uma pessoa ou muitas pessoas, levando-as à morte, entendeu? Mas ela não está preocupada se esse processo levou alguém à morte ou não, ou alguém acaba morrendo, porque ela não está nem preocupada, entendeu? Isso aí não chega no nível consciência. A pessoa, simplesmente, ela quis uma coisa, ela foi lá e pegou aquilo, porque ela quis aquilo, ela quer, entende? Então, se ela tinha que matar alguém, ela tinha que eliminar alguém, ou um grupo de pessoas, ou várias pessoas, ela vai e faz. As pessoas elas não chegam a ter noção do que elas estão fazendo, porque elas não têm consciência, elas não têm empatia, elas não sabem o que é se colocar no lugar de alguém. Já uma pessoa narcisista, ela tem todas essas características da sociopatia, da psicopatia, só que ela é consciente. Põe meu raciocínio, para que uma pessoa vai se preocupar em apagar qualquer pista e qualquer vestígio que indique que ela fez alguma coisa ou que ela é de certo jeito? Ela vai só fazer isso se ela sabe que tem uma coisa errada. Ela sabe que fez merda ou que está fazendo merda e não quer ser pega. Por isso ela vai utilizar fly monkeys, por isso ela vai utilizar a triangulação. A sociopatia, a psicopatia, entendeu? De uma forma consciente. Tá? As pessoas são conscientes daquilo que elas fazem. E vai ter muita gente que vai dizer para vocês que não, que elas são tadinhas, precisam de ajuda, elas não têm consciência. Bom, então que essas pessoas abram as portas das casas delas e convidem todos as narcisistas, sociopatas, psicopatas da sociedade para morarem com elas, se elas são tão inocentes. Por isso que elas vão fazer tantos esforços para não serem pegas e não serem apontadas como responsáveis pelo que elas fazem e pelo que elas são. Quando existe um abuso, então, narcisista, tá, por parte de narcisistas, eu quero deixar bem claro que esse é um abuso que não vai ser um abuso leve, entende? Vai ser uma coisa muito pesada, levando inclusive ao estresse pós-traumático complexo. E quem tiver dúvida, assista o vídeo
sobre estresse pós-traumático complexo para saber o que é. Mas nós estamos falando de consequências e de causas e consequências seríssimas, entendeu? Nós estamos falando de incesto emocional, nós estamos falando de parentificação narcisista. E ainda eu vou, num vídeo mais adiante, falar sobre o incesto psíquico. Tá? Então, isso são causas e consequências, tá? Onde, se existir um abuso emocional, ele vai ser um abuso severo, causando estresse pós-traumático complexo. Tá? Isso vai caracterizar, né, as pessoas por abuso sexual, abuso físico, né, vai ter geralmente cicatrizes nessas pessoas que mostraram o que aconteceu, vão ter cicatrizes na psique dessa pessoa, mostrando os abusos emocionais. Se a pessoa que encontrou esses vídeos, de repente passou por uma situação tóxica, entende, na sua casa, na sua vida, e ela acha que de repente foi um abuso narcisista, eu convido então a olhar isso, entende? Quando é uma questão narcisista, nós estamos falando de algo que andou de mão dada com a sociopatia e psicopatia, que são coisas seríssimas, e não vai ser por agrado ou porque alguém fez alguma coisa por alguém, entende? Porque alguém cuidou, entende? O que nós estamos falando aqui são dinâmicas na família, tá? Onde as pessoas elas vão judiar, elas vão abusar, elas vão maltratar, não por um dia, não por uma semana, mas por meses, anos e décadas. Eu não sei no Brasil como é que está isso, mas em outros países existe um termo chamado target individuals, que são pessoas-alvo, mais ou menos a tradução seria isso. Tá? E isso vem porque algumas pessoas, em alguns governos, tal, em algumas sociedades, quando a pessoa fala alguma coisa que incomoda, ou um grupo, ou uma elite, ela é considerada, entendeu, como uma pessoa alvo. Estratégias são utilizadas para neutralizar essa pessoa a estágios assim de preocupação, de ânsia, de paranoia muito fortes, onde ela acaba às vezes se suicidando, entende? O que eu quero dizer é existe essa técnica, tá? Eu vou colocar alguns links para quem quiser ver. Infelizmente no Brasil não tem muita coisa sobre isso, eu vou colocar em inglês para quem quiser saber. Existe uma característica que as pessoas narcisistas, quando elas agem, entende? Através de flying monkeys, através de triangulação, tá? Do hoovering, elas vão fazer isso de uma forma exatamente parecida como fosse uma ação governamental, só que não é. A pessoa que está vivenciando isso, ela não sabe a diferença entre se a origem daquilo é um grupo de pessoas completamente malignas, entendeu? Que resolveram esculhambar com a vida dela, ou se é alguma questão política governamental, porque a origem e a estratégia e a maneira como isso vai ser feita é exatamente igual, exatamente a mesma. E quem recebe, quem está passando por isso, não consegue saber a diferença. Para ela vai achar que ela virou um target individual, achar que ela virou uma target individual e tem alguma coisa do governo, algum órgão, entendeu? Aí vem todo um mar de desinformações já prontinho para pegar essas pessoas narcisistas e malignas. E aí, continuando então falando sobre as características do que é narcisismo e como é que se apresenta isso, essas pessoas elas vão fazer o que em inglês se chama gang stalking by proxy, tá? Onde o proxy vai ser os flying monkeys, vai ser a triangulação, vai ser o hoovering, onde elas vão usar pessoas, elas vão manipular e induzir outras pessoas a carregarem a merda que elas querem realizar, entendeu?
E aí sempre vai ter um bando de idiotas disponíveis para fazer alguma coisa em troca, mesmo que esse algo seja ridículo. E essas pessoas não pensam, elas não raciocinam. Então essas pessoas são as proxies. Os flying monkeys são as pessoas que vão ser utilizadas, entende, para carregar aquilo que as pessoas narcisistas querem. Eu já disse, a pessoa narcisista, ela é extremamente ciente do que ela está fazendo e ela vai querer, então, muito estar ciente e sabendo até quanto a outra pessoa está sabendo de tudo que está acontecendo. Se ela se ligou, se ela está sabendo, se ela está acordada, até quanto todo esse processo de mentira e de manipulação está surtindo efeito, ela já saiu da casinha, ela está paranoica. Então, as pessoas precisam dessa retroalimentação para saber se a estratégia está funcionando. Por que elas precisam? Porque elas são conscientes do que elas estão fazendo e elas precisam se autoajustar à eficácia da loucura toda que elas estão colocando em prática. Então, para uma pessoa que não sabe absolutamente nada disso que eu estou falando e está vivendo pela primeira vez, ela não vai saber a diferença entre o que um target individual não vai saber qual é a diferença de um grupo de pessoas maluquinhas que resolveram infernizar alguém. E aí normalmente esse alguém vai ser quem? As pessoas que as narcisistas elegeram como suprimento. Quando vocês estão batendo boca com alguém, quando vocês estão discutindo, existe uma sensação de cansaço. Ninguém consegue ficar sentindo-se bem, né? Só que quem consegue ficar se sentindo bem nessa situação são as pessoas narcisistas, que vão adorar toda aquela dissipação energética porque elas se alimentam. São vampiros emocionais que vão precisar, entende, da energia de vocês. E alguém pode me perguntar, suprimento de outra pessoa? Ela pode conseguir suprimento de outra pessoa, mas é mais ou menos assim, vocês são garrafas e vocês estão em uma adega. E uma adega, qual é a graça? Se ela tiver 30, 40 anos, elas estão ali para quando a pessoa que tem a adega quiser tomar a garrafa quando quiser, como quiser e do jeito que quiser, entendeu? Então a pessoa atribui que vocês, entende? Para uma pessoa narcisista, vocês não são mais nada que uma garrafa de oxigênio, uma garrafa de vinho, entende? Eu quero dizer que o papel de vocês nessa situação toda é essa. Entende? Esse é o papel. Vocês são suprimentos e as pessoas não vão largar os suprimentos porque elas colecionam suprimentos, elas precisam e elas inclusive falam entre si, pois é, eu tenho 20 garrafas, eu tenho 5, eu tenho 50, entendeu? São pessoas malignas, tá? Então, essas pessoas narcisistas, como elas são conscientes do que elas fazem, elas precisam de todo essa adega energética, entendeu? De energia vital das pessoas para que elas consigam viver e sobreviver, porque elas se alimentam e elas precisam. De que maneira elas vão conseguir fazer com que nenhuma responsabilidade recaia sobre quem elas são e o que elas fazem, fazendo com que as pessoas alvo sejam completamente desacreditadas. Então elas vão fazer ações que são o gang stalking, né? Que é perseguição em grupo, tá? Por proxies, por flying monkeys, onde essas outras pessoas vão começar a fazer, a implementar ações exatamente idênticas àquelas vivenciadas por quem é target individual ou pessoa alvo. Coincidências que não são muito frequentes para serem coincidências que estão acontecendo. De repente a pessoa no mesmo dia, no mesmo horário, vê sempre alguém na janela olhando para ela, ou
ruídos no telefone, etc. Vão começar a achar que tudo que está acontecendo tá maluco demais, está muito estranho, entendeu? Se elas tentarem contar para alguém, ninguém vai acreditar. Imagina, isso não é bem assim. Imagina se alguém faria algo tão ruim, entende? Ou seja, não existe preparo nenhum. E aí tem mais ainda aquelas pessoas que vão vir com a bandeira da desinformação. A pessoa ouve uma coisa e repete sem nem pensar e sem nem saber da onde é aquilo. E ela vai repetindo e vai espalhando aquilo, entende? Causando aquele ruído. Resumindo tudo, a pessoa que está passando por um abuso por parte de narcisistas vai saber bem o que é isso, pela intensidade, pela característica, porque eu noto que tem um pouco de ruído, entende? Um pouco de confusão, que é normal, já que isso é um assunto que de repente as pessoas estão começando a entender agora o que é, entendeu? Se acordar para isso aí, elas vão usar os proxies, que vão ser os fly monkeys, que vão usar outras pessoas, entendeu? O vídeo de hoje era sobre isso. Eu espero que tenha ajudado as pessoas a elucidarem um pouco mais essa questão, a ficarem cada vez mais cientes do que a gente está falando. E a gente se encontra no próximo vídeo.